Boa noite. A notícia entrevista Alexandre Padilha. Ele é pré-candidato ao governo do estado de São Paulo pelo PT. E essa entrevista faz parte de uma rodada de entrevistas com candidatos ou pré-candidatos ao governo de São Paulo. Já foram entrevistados o ex-prefeito Gilberto Kassab, pré-candidato pelo PSD, e o presidente da Fiesp, Paulo Scaff. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, do PSDB, também foi convidado, mas ainda não marcou. Muito obrigado por estar aqui conosco, Alexandre Padilha. O senhor foi ministro da Articulação Política do governo Lula, depois ministro da Saúde no governo Dilma Rousseff, está no PT desde os 16 ou 17 anos, é o que se poderia chamar talvez de um petista de carteirinha. Como é que o senhor foi parar no PT? Foi via movimento estudantil, via familiares, amigos? Tem dois fatores que me levaram para um partido como o PT. Primeiro, a minha história da minha família. Para você ter ideia, eu quando nasci, eu só pude ter contato com meu pai, contato físico, abraçá-lo pela primeira vez, quando eu tinha 8 anos de idade, porque durante todo esse período meu pai estava fora do país, exilado, fez parte da luta democrática, minha mãe também. Meu pai saiu do país para o exílio, a minha mãe optou por continuar no Brasil. Quando ele saiu, ela estava grávida, ele tinha saído depois de um período, que tinha ficado preso por um período quase de 11 meses. Ele estava em que agremiação? Ele sempre foi ligado à área da igreja, tudo, a minha mãe também. Minha mãe chegou da Sedação Popular e depois do PCdoB por um período, e ele era ligado à Ação Popular, mas nunca se filiou a um partido político depois, né? Então, o debate da democracia, da justiça social, o debate de propostas no campo da esquerda sempre foram presentes desde a minha infância, né? Eu, para entender aquela situação do meu pai, de me comunicar com meu pai só por carta, por fita, cassete, ser levado, eu tinha que, de uma certa forma, entender a realidade política do país desde muito pequeno. Tem uma situação muito interessante, uma história que eu sempre conto. Os meus irmãos, que nasceram depois fora do país, a gente mantinha contato por fita cassete. Você gravava e falava, o outro ouvia. É um Skype precário. É um Skype da época que não tinha internet. O meu irmão menor, um desses meus irmãos menores, achava inclusive que eu morava dentro de uma caixinha. Uma vez, quando já depois da anistia, com a redemocratização aqui no Brasil, a gente jogando bola no quintal um dia, ele chegou para mim e perguntou assim: escuta, como é que você jogava bola quando você vivia dentro daquela caixinha? No período Então, a democracia, a luta pela democracia, toda a luta petista? política. Não, isso aí meu pai, minha mãe, né? Eu tenho irmãos da minha mãe que não votavam no PT, passaram a votar no PT depois do governo do presidente Lula, né? Mas tinha uma tradição da minha família em relação aos partidos. E um outro motivo que me levou, eu era estudante, foi uma campanha aqui na cidade de São Paulo, como paulistano, muito importante, foi a campanha do Suplicy para prefeito, em 85. Você tinha 14 anos? 14 anos de idade, né? É isso que eu falei, para mim, democracia, política, debate política estava presente desde a minha infância, no dia a dia. E o Suplicy era candidato e o slogan era diferente de tudo que está aí, não sei se você se lembra disso, uma campanha muito envolvente, isso chamou muita atenção. Então, isso acabou me levando para me filiar ao PT. E você participou da campanha do presidente Lula já em 89? Já porque eu decidi fazer medicina na Unicamp, né? Era um momento, inclusive, de abertura da Universidade de Campinas, da Unicamp. O reitor era o Paulo Renato, que depois virou ministro da Educação, Fernando Henrique. A Unicamp tinha uma proposta muito interessante, um vestibular nacional. Me lembro, na época, era um vestibular diferente dos outros vestibulares. Então, fiz a opção de prestar a Unicamp, fazer medicina na Unicamp e ir para a Unicamp em Campinas. Naquele momento também tinha uma efervescência muito grande em Campinas, do próprio PT, do ano estudantil. O PT tinha acabado de assumir a prefeitura de Campinas, o então prefeito Jacob Ittar. A Unicamp tinha um debate bastante interessante sobre o projeto para o país, ciência, tecnologia, inovação. Era uma nova agenda para o país que era construída ali na Universidade de Campinas. E participei do movimento estudantil desde o começo. Então, no primeiro ano que eu estava na universidade, já era o primeiro ano da campanha do presidente Lula de 89. Foi o meu primeiro voto que eu tive. Eu tinha 17 para 18 anos. E participei do chamado Comitê de Juventude na época da campanha de juventude do presidente Lula. E daí não parou mais? Dali sempre muito envolvido com o PT. Teve um período que eu acompanhei mais, não só o PT, a trajetória do presidente Lula, período que eu coordenei um núcleo da Universidade de São Paulo, tanto aqui em São Paulo quanto no interior da Amazônia, no interior do Pará. Fui para lá, o Mais Médicos, o pessoal brinca, começou ali já, né? Se dedicando como médico
em regiões que não tinham profissionais médicos. residência na faculdade em São Paulo, na USP. Já na residência, na especialização na USP, eu já me envolvi nesse projeto no interior do Pará. Quando eu terminei a residência médica, eu passei um concurso, inclusive, de assistente do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, mas naquele momento o nosso departamento recebeu um desafio, que era tentar montar um núcleo permanente da USP, não só estágios temporários, no interior do Pará. E eu assumi aquele desafio, inclusive não assumi o cargo de assistente aqui no Hospital das Clínicas do departamento da Faculdade de Medicina da USP, para assumir essa coordenação do núcleo de doenças infecciosas, doenças tropicais, no interior do Pará. Ficava 3 meses em São Paulo, 3 meses no Pará, muito pela dedicação mesmo, compromisso, achava que era importante para a faculdade naquele momento. Você participou da campanha de 2002? Da campanha de 2002 foi a que eu participei menos. Participei ativamente da 89, 94, depois 98 menos, que era o período que eu estava muito dedicado à medicina, à residência, mas sempre votei, simpatizante, participava do PT, fui da direção estadual do PT, fui secretário estadual de juventude do PT em 91, 92 até 95. E como é que você foi parar no governo Lula em 2002? Porque eu sempre acompanhei, 2003, mesmo quando tinha saído da direção do PT, eu acompanhava o trabalho das prefeituras do PT, sobretudo no campo da saúde, na área da saúde. Você entrou primeiro na FUNASA? Exatamente isso, na área da saúde. Aí no ano de 2003, quando assumiu o governo do presidente Lula, eu já ajudava o Ministério da Saúde, antes mesmo do governo do presidente Lula, ainda no governo Fernando Henrique Cardoso, através da Universidade de São Paulo, a montar um plano de controle e combate à malária para toda a região amazônica brasileira. No final do governo Fernando Henrique Cardoso, existia um risco de a gente chegar até quase 1 milhão de casos de malária por ano. Teve um grande envolvimento de várias universidades nesse sentido. Participei desse envolvimento. Quando começou o governo do presidente Lula, eu continuei, ao longo de 2003 até metade de 2004, ajudando o Ministério da Saúde nessa área. Você trabalhou na área indígena, é isso? Isso. Saúde indígena. Trabalhei em comunidades indígenas. Outro dia eu tive a felicidade, como ministro da Saúde, de poder voltar numa comunidade indígena, o povo Zoé, que é um povo Zoé, um povo isolado, que fica mais ou menos a 300 quilômetros da cidade de Santarém, seguindo para a região para o Suriname, no meio da Amazônia, um povo isolado, um dos povos que eu trabalhei. Quando nós entramos pela primeira vez, era um povo que estava em ameaça de extinção pelo contato de doenças como pneumonia, malária, tuberculose. A USP montou todo um programa, eu coordenei esse programa de prevenção e ação com esse povo. Inclusive, muita felicidade, eu voltei para retornar agora, visitá-los. Está o dobro da população, não tem hipertensão, não tem diabetes, as doenças que tinham não tinham mais. Mas isso foi só por causa desse programa ou houve outras ações que ajudaram? Foi essa ação. Eles continuam com povos isolados, continuidade do programa, toda a estratégia de prevenção e vigilância. Inclusive, quando teve esse debate do Mais Médico, muita gente falava sobre a língua, como é que o médico ia se comunicar. Eu usava muito esse exemplo. Durante esses 15 anos que médicos da USP e outros profissionais que foram treinados por nós entraram nessa comunidade Zoé, nós ajudamos a salvar essa comunidade. Ela continua com um povo isolado, tiramos doenças que existiam, o risco que tinha. Hoje tem estrutura de cirurgia ambulatorial, equipamentos lá dentro dessa comunidade Zoé, e até hoje ninguém sabe falar uma língua Zoé, né? Nós usamos aquilo que tem que ser universal em todo médico, que é buscar superar qualquer tipo de obstáculo quando o que está em jogo é salvar a vida das pessoas. E como é que você saiu do Ministério da Saúde, cuidar de saúde indígena, para cuidar da saúde política do governo dentro do Palácio Planalto? Então, o principal movimento foi porque durante esse período que eu acompanhava o trabalho de prefeituras, estruturar a área da saúde, continuava acompanhando várias gestões municipais. E quando, em 2005, quando o presidente Lula determinou a reestruturação da sua coordenação política, juntando várias áreas, assumiu o ministro Jacques Wagner, nesse momento foram chamados pessoas que estavam em outras experiências, mas que tinham contato. Eu fui trabalhar para cuidar dos prefeitos e governadores no primeiro momento. Quem era o secretário dessa área era o Vicente Trevas, que é um professor, um estudioso da área de federalismo e que tinha sido, há 15, 20 anos atrás, um parceiro meu na Executiva Estadual. Foi sempre um gestor que sempre acompanhou muitas experiências municipais do PT. Gilberto Carvalho, que era do chefe de gabinete do presidente Lula, tinha contato desde muito tempo, ou seja, naquela reestruturação do Ministério das Relações Institucionais,
foram chamados pessoas que se conheciam há muito tempo, que tinham capacidade de articulação política, muito diálogo, e a experiência do Ministério das Relações Institucionais foi fundamental, não só para o presidente Lula. Como é que você virou ministro? Aí foi o caminho natural, quer dizer, tinha confiança. Mas você já tinha uma relação pessoal com o presidente Lula? Eu tinha participado da campanha em 89, tinha participado da campanha em 94, e durante o trabalho de ser responsável pelo cuidar com os prefeitos e governadores, nós tivemos uma relação permanente com o presidente. Inclusive foi uma marca do governo do presidente Lula instituir uma política republicana com prefeitos e prefeitos. Ou seja, ele sempre falava uma coisa, viu, Toledo? Ele sempre falava uma coisa para todos nós. Padilha, vocês estão montando aqui essa área para cuidar de prefeitos e prefeitos do Palácio do Planalto, que é uma área que o prefeito chegue aqui, tem que ser recebido, você pode perguntar qual é a cidade do prefeito, a população, qual é o principal problema, mas não pode nunca perguntar o partido do prefeito. Essa foi uma característica dessa marca, dessa área que nós construímos, o Ministério das Relações Institucionais, que estabeleceu relações com prefeitos de todos os partidos, inclusive da oposição. Você já sentia que nessa época que o presidente Lula queria fazer uma renovação no governo e no partido, trazendo gente pouco conhecida, inclusive na mídia, sem trajetória eleitoral, mas para tentar ocupar cargos de maior relevância no governo? Toledo, essa é uma característica do presidente Lula desde o começo, que eu conheço o presidente Lula desde 89. Vamos só ver a trajetória no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo. É um sindicato que, ao longo desses anos, formou várias lideranças, sempre com renovação das lideranças políticas. E aconteceu isso também no primeiro governo dele. Não tenho dúvida nenhuma que eu fiz parte desse processo de renovação. Eu fui o ministro da coordenação política com 38 anos de idade, ou seja, só uma liderança que tem essa ousadia e que aposta na renovação, no surgimento de novas lideranças como o presidente Lula, entrega um Ministério das Relações Institucionais para fazer articulação política com o Congresso Nacional no ano final, porque foi em 2009 e 2010, que era o ano da eleição, da posse da eleição da presidenta Dilma, para um jovem de 38 anos. Tinha confiança política, mas tinha também essa aposta na renovação da liderança. Eu acho que essa é uma característica do PT e da liderança do presidente Lula. E quando você é deslocado da articulação política para o Ministério da Saúde, tudo bem, que pese a sua experiência e formação, etc., já havia ali uma aposta de que você poderia vir a ser candidato a um cargo eletivo mais para frente? Não, de forma nenhuma. Acho que a presidenta Dilma, quando me indicou para o Ministério da Saúde, sabia que eu conhecia a área da saúde, tinha trabalho na área da saúde, tinha ajudado o Ministério da Saúde, inclusive em governos anteriores aos governos do PT, e tinha confiança, porque a Casa Civil e a SRI trabalhavam de forma muito conjunta, muito permanente. Eu só pergunto isso porque é uma tradição na política brasileira, não é nenhum fato novo, né? Por exemplo, o Fernando Henrique Cardoso nomeou José Serra para ser ministro da Saúde, um economista, porque é um ministério que dá visibilidade, e, em suma, acabou projetando ele para ser candidato a presidente. Ou a mesma coisa na educação, né? O presidente Lula nomeou Fernando Haddad, depois veio ser candidato a prefeito. Quer dizer, mas você acha que não tinha ali nem um fundinho de pretensão de elevar o seu nome? Não. Só para você ter uma ideia, Toledo, quer dizer, no Ministério da Saúde, desde o ministro Serra, então passou Serra, Humberto Costa, Saraiva Felipe, Agenor, Temporão, 6 ministros, quer dizer, 2 vão sair candidatos, ou saíram candidatos a cargos majoritários, ou seja, aí são características específicas de cada um, né? Minha característica específica, e fico muito orgulhoso e que tenha um grande consenso no PT, do presidente Lula, da presidenta Dilma e de outros partidos. Quando surgiu a ideia de você virar candidato ao governo de São Paulo? Esse debate sempre aconteceu dentro do PT, no período, sobretudo depois que passaram as eleições municipais, começou a se discutir o debate do governo do Estado. Eu fico muito orgulhoso de ver lideranças como o presidente Lula, a presidenta Dilma, lideranças de outros partidos, o consenso que foi se construindo no PT em relação a isso. Agora, a campanha nós vamos começar a discutir a partir de junho, né? Nós estamos num momento muito interessante de preparação do programa de governo, de debate com o conjunto da sociedade. Tem uma história da entrada como ministro da coordenação política, depois como ministro da saúde, que é muito interessante, Toledo. Quando eu fui indicado pelo presidente Lula para ser ministro da coordenação política, em 2009 e 2010, algumas pessoas comentaram, não, ele é muito técnico, é muito gestor para ser ministro da coordenação política. Depois, quando eu fui indicado para ministro da Saúde, alguns comentaram, não, ele é muito político para voltar a ser gestor, ministro da Saúde. Então, acho que essas duas características, tanto de gestor quanto da articulação política, ajudaram nesse processo de
de convencimento, de consenso dentro do PT e fico muito orgulhoso por isso. Antes de entrar especificamente ou no Mais Médicos ou nos temas que provavelmente vão ser os temas da campanha aqui em São Paulo, queria falar um pouco sobre a sua experiência como articulador político do governo Lula diante dessa aparente crise que você tem hoje na base de sustentação da presidente Dilma Rousseff no Congresso Nacional, especificamente esse embate com o PMDB. Você acha que está havendo chantagem por parte dos PMDBistas ou é falta de jogo? Qual que é o problema? Isso faz parte do processo político no país, do modelo do presidencialismo no nosso país. Nós tivemos uma grande ousadia no governo do presidente Lula, que é buscar adotar um modelo de coalizão. Eu coordenava um conselho político da coalizão que reunia frequentemente os presidentes e os líderes dos partidos. Toda semana tinha conversa com os líderes, ou seja, é um exercício permanente. Tem visões diferentes sobre o país, que são importantes estarem juntos para construir o projeto do país, tem interesses específicos. Eu diria que isso faz parte do processo do modelo de coalizão do presidencialismo no nosso país. Mas estou muito convencido e otimista que essa aliança política em torno da presidenta Dilma continua e continuará com muita força para garantir um segundo mandato da presidenta Dilma. Mas nunca houve tanto ruído nessa relação, pelo menos em termos de, se a gente analisar o histórico de votações na Câmara dos Deputados, nunca houve tantas derrotas seguidas do governo na Câmara impostas por aliados, porque obviamente a oposição não tem tamanho suficiente para impor essas derrotas. É necessário sempre que o PMDB ou outro partido vá para o lado da oposição para conseguir para a oposição poder ter algum tipo de vitória no Congresso. Nesse caso específico, se discutiu que poderia ser questão de repasse de verbas para emendas parlamentares, depois o problema principal teria sido a reforma ministerial, que o PMDB não teria sido agraciado com tudo o que queria. A seu ver, o que provocou? É isso ou é um desgaste mais profundo da relação, vamos dizer assim? Porque se a gente pegar a eleição de 2012, o maior número de alianças entre dois partidos foi entre PT e PMDB, mas também o maior número de embates foi entre PT e PMDB. Nenhum outro partido, nem mesmo o PSDB, teve tantos embates contra o PT na base municipal. Será que essa aliança não está condenada, no longo prazo, a acabar? Eu acho que é uma aliança sólida. São os dois, tiveram muitos embates nas eleições municipais, porque são os dois maiores partidos do país, com grande capilaridade nacional, presença em vários municípios. Eu diria que isso é uma característica do presidencialismo brasileiro, onde o presidente da República se elege com uma certa aliança política, mas a construção da maioria no Congresso Nacional exige o tempo todo paciência, muito diálogo, discussão. Eu não tenho uma visão pejorativa em relação à posição dos deputados e dos senadores. Eu aprendi ao longo do trabalho na SRI de ver muitas vezes que as preocupações que deputados, senadores, dos mais variados partidos, inclusive da oposição, trazem, são questões legítimas, são pontos de vista diferentes, mas que fazem parte da democracia. Então, quando tem esse diálogo verdadeiro, esse debate verdadeiro, eu acho que sempre está ganhando. A discussão do Mais Médicos foi um exemplo disso. Muita gente dizia, Padilha, você vai comprar uma briga, além de comprar uma briga com a sua categoria, você vai enfrentar uma extensão da sua categoria, você também vai comprar uma briga que vai ser impossível ser aprovada no Congresso Nacional. Nós fizemos um grande trabalho de diálogo, discutia toda semana com as bancadas de todos os partidos, aprimoramos o projeto, discutimos no Congresso, mas quando o diálogo existe com todos os partidos, inclusive da oposição, quando se consolida as ferramentas de diálogo, você tem um salto e um resultado muito positivo. Eu acredito que esse momento vai se resolver com muito diálogo. A aliança PT e PMDB é muito sólida no plano nacional, não só PT e PMDB, também com os outros partidos. E, sem dúvida alguma, ela vai ajudar a pavimentar, a construir a reeleição da presidenta Dilma. Vamos continuar falando sobre isso no próximo bloco. Uma notícia volta já.